No domingo seguinte, quando o irmão José Carlos entrou na igreja, todos notaram algo diferente nele. Não era apenas a expressão de alegria que brilhava em seu rosto, mas também a maneira como olhava para as coisas ao redor. Os irmãos mais antigos, que já o conheciam desde criança, perceberam que ele fixava os olhos no tapete vermelho da entrada, depois no azul dos céus forrado do salão, e até mesmo nas flores amarelas que enfeitavam o púlpito. Alguns trocaram olhares entre si, mas ninguém ousou perguntar nada, até que a irmã Maria de Lourdes, uma das mais zelosas da congregação, não resistiu. Irmão José Carlos, o senhor está bem? Parece que está vendo algo que a gente não está enxergando, disse ela, com aquele jeito materno que só as irmãs mais velhas têm. Ele sorriu e os olhos, agora cheios de um brilho que não tinha antes, se encheram de lágrimas. Irmã, eu estou vendo tudo. As cores que eu nunca tinha visto na vida. E sem conseguir conter a emoção, ele contou ali mesmo, no corredor da igreja, como Deus havia operado aquele milagre em sua vida. Os irmãos se aglomeraram, uns chorando, outros louvando a Deus em voz alta. O irmão Paulo, que era diácono, chamou a atenção de todos para que não fizessem alvoroço dentro do templo, mas o coração de cada um transbordava de tal maneira que era impossível conter. Alguns irmãos mais novos que não conheciam bem a história do José Carlos, perguntavam uns aos outros: mas como assim, irmão? Ele não enxergava cores? Não, meu irmão. Desde pequeno, ele via tudo em tons de cinza, como uma fotografia antiga. Os médicos disseram que não tinha cura, explicou o irmão Antônio, que era seu primo. E agora? Perguntou um jovem com os olhos arregalados. Agora Deus mostrou que ele é maior que qualquer diagnóstico. Aleluia! Naquela mesma tarde, depois do culto, o irmão José Carlos foi convidado a dar seu testemunho diante de toda a congregação. Ele subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, não por nervosismo, mas pela grandiosidade do que tinha para contar. Começou agradecendo a Deus como sempre se faz, e então relatou cada detalhe, a oração da irmã Clara, a sensação estranha nos olhos, o primeiro raio de sol que parece ter explodido em cores quando ele abriu as janelas pela manhã. Irmãos, eu não sabia que o céu era tão azul. Não fazia ideia de que as folhas das árvores tinham tantos verdes diferentes. E as flores? Aqui ele fez uma pausa, engolindo o choro. As flores são como se Deus tivesse pintado com os dedos, cada pétala com um tom que só ele poderia criar. Muitos irmãos choravam enquanto ele falava. A irmã Clara, que havia orado por ele, estava sentada na primeira fileira, com as mãos postas no colo, os lábios movendo-se em oração silenciosa. Quando José Carlos terminou, o irmão presidente se levantou e disse: meus amados, este é mais um sinal de que Deus ouve as nossas súplicas. Não é pela nossa justiça, não é por merecimento, mas pela sua misericórdia que ele opera maravilhas entre nós. Vamos nos ajoelhar e agradecer ao Senhor por este milagre. E ali, todos de joelhos, ouviu-se um coro de vozes unidas em ação de graças. Alguns repetiam: glória a Deus, outros choravam sem palavras, e havia aqueles que, como o irmão José Carlos, simplesmente ficavam com os olhos fechados, absorvendo a presença do Senhor naquele momento sagrado. Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre se espalhou não só entre os irmãos daquela congregação, mas também nas cidades vizinhas. Muitos que nunca tinham posto os pés numa igreja começaram a aparecer nos cultos, não por curiosidade, mas porque ouviram falar de um Deus que ainda faz milagres. Alguns vinham com doenças, outros com cargas espirituais, mas todos saíam de lá com uma coisa em comum: a certeza de que se Deus pudesse dar cores a um jovem que só via cinza, ele também poderia transformar suas vidas. Uma dessas pessoas foi a irmã Ana, uma senhora que há anos sofria de uma dor nas costas que nem os médicos conseguiam aliviar. Ela chegou arrastando os pés com o rosto marcado pelo cansaço, mas quando ouviu o testemunho do José Carlos, algo dentro dela acendeu. Naquela noite, depois da pregação, ela se aproximou dos irmãos e pediu: por favor, orem por mim. Se Deus curou os olhos dele, será que não pode curar minhas costas? Os irmãos a rodearam, impuseram as mãos sobre ela e oraram com fé. Não foi instantâneo como no caso do José Carlos, mas, dia após dia, a dor foi diminuindo, até que 3 semanas depois, ela pôde se levantar do banco sem gemer, sem precisar se apoiar em ninguém. Quando deu seu testemunho, ela disse: eu não sei explicar, irmãos, só sei que Deus me tocou. Não foi com trovões, não foi com voz do céu, mas foi real. Como o irmão José Carlos disse, Deus não precisa de espetáculo para fazer milagres. Às vezes, ele age no silêncio, mas age com poder. E assim, aquele milagre inicial foi como uma semente jogada em terra fértil. Cada testemunho gerava outro, cada oração respondida fortalecia a fé de mais alguém.
O irmão José Carlos, que antes era tímido e falava pouco, agora se tornará um exemplo vivo de que Deus não esquece dos seus. Ele passava horas lendo a Bíblia, maravilhado com as descrições das vestes dos sacerdotes, do arco-íris após o dilúvio, das pedras preciosas das fundações da Nova Jerusalém, coisas que antes ele só podia imaginar, mas agora via com os olhos da fé e dos olhos do corpo. Certa vez, durante uma reunião de oração, ele compartilhou algo que tinha refletido. Irmãos, eu pensava que minha vida em preto e branco era normal. Até aceitava que fosse assim para sempre. Mas Deus não quer que a gente se conforme com menos do que Ele tem para nós. Talvez alguns aqui estejam vivendo uma vida em cinza achando que não há saída, que não há cura, que não há alegria. Mas Deus pode dar cores à nossa existência. Não estou falando só de enxergar, estou falando de viver, de sentir a presença dEle de uma maneira que a gente nem sabia que era possível. Essas palavras tocaram profundamente o coração de muitos. O irmão Marcos, que há anos lutava contra um vício que o envergonhava, sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Naquela noite, depois do culto, ele procurou o irmão presidente e, com lágrimas nos olhos, confessou sua luta. Os dois oraram juntos e, dali em diante, Marcos encontrou força para vencer aquilo que o aprisionava. Mais tarde, ele diria: foi como se Deus tivesse me mostrado que eu não precisava mais viver na escuridão. Ele me deu cores na alma. Os milagres, porém, não pararam por aí. A irmã Lúcia, que era professora da escola dominical, notou que uma de suas alunas, a pequena Sofia, de 8 anos, tinha dificuldade para enxergar o que estava escrito no quadro. Preocupada, ela falou com os pais da menina, que confirmaram. Sofia precisava de óculos, mas a família não tinha condições de comprar. Naquela semana, durante a aula, a irmã Lúcia pediu às crianças que fechassem os olhos e orassem por Sofia. Ela mesma impôs as mãos sobre a cabeça da pequena e clamou: Senhor, tu que deste cores ao irmão José Carlos, toca agora nos olhos desta criança, que ela possa ver claramente para a tua glória. No domingo seguinte, Sofia chegou correndo para a irmã Lúcia, saltitando de alegria. Tia, eu não preciso mais de óculos. Ontem, quando eu acordei, consegui ler a placa da rua lá de longe. Mamãe chorou e disse que é milagre. E era mais um. E assim a congregação aprendia, a cada dia, que Deus não faz acepção de pessoas. Seja um jovem, uma criança, um idoso ou alguém que já perdeu as esperanças, para Ele, todos são preciosos, e seu poder não conhece limites. Mas nem tudo eram rosas. Havia aqueles que, mesmo vendo tantos milagres, ainda duvidavam no coração. O irmão Roberto, por exemplo, era um homem sério, que sempre questionava tudo. Certa vez, depois de um culto onde mais um testemunho de cura foi dado, ele comentou com um amigo: será que não é só coincidência? Às vezes a gente quer tanto que algo aconteça que acaba se convencendo. Seu amigo, o irmão Felipe, que já tinha sido tocado por Deus em outras ocasiões, respondeu com calma: irmão, eu também já duvidei. Mas uma coisa eu sei, antes desses milagres, nossa congregação estava fria. As pessoas vinham por obrigação. Os cultos eram sem vida. Agora, olha só, tem gente sendo batizada, tem família se reconciliando, tem irmão que não vinha há anos e voltou. Coincidência não faz isso. Só Deus muda corações. Roberto ficou calado, mas aquelas palavras ecoaram nele. Naquela noite em casa, ele se ajoelhou e pela primeira vez em muito tempo, orou com sinceridade. Senhor, se tu és real, se esses milagres são teus, me mostra. Não quero ficar de fora da tua obra. E Deus, que é fiel, respondeu. Não da maneira que Roberto esperava, não houve voz, não houve visão, mas nos dias seguintes, ele começou a sentir uma paz que não vinha dele mesmo. As dúvidas não sumiram de uma hora para outra, mas algo dentro dele começou a ceder, como gelo derretendo sob o sol. Até que numa tarde, enquanto lia o Salmo 34, experimentai e vede que o Senhor é bom, ele sentiu o coração arder e soube, aquilo era real. Quando deu seu testemunho, semanas depois, ele disse algo que marcou a todos. Eu pensava que fé era para quem era fraco, que precisava se agarrar a algo. Mas agora eu vejo que a dúvida, essa sim, é fraqueza. Porque dúvida paralisa. Fé nos faz caminhar. E eu quero caminhar. E assim a congregação seguia não sem lutas, não sem provas, mas com a certeza de que onde há um coração sincero buscando a Deus, ele se revela. Os milagres não eram o fim, mas o começo de uma vida de consagração, de busca, de amor a um Deus que não só ouve, mas age. O irmão José Carlos, anos depois, quando já era um obreiro dedicado, costuma dizer aos jovens: Deus não faz milagres para nos estragar, mas para nos chamar.
Ele poderia ter me curado quando eu era criança, mas esperou até o momento certo, quando minha alma estava pronta para entender que aquelas cores não eram só para os meus olhos, mas para a minha vida. Cada cor que eu vejo agora me lembra de que Deus tem um propósito. O verde das árvores me fala de crescimento. O azul do céu da fidelidade dele. O vermelho, aqui ele sorri, o vermelho me lembra do sangue de Jesus, que lavou meus pecados antes mesmo de eu enxergar direito. E assim a história do daltonismo curado se tornou mais do que um relato, tornou-se um símbolo, um lembrete de que, para Deus, não há impossíveis. Que ele não só restaura a visão, mas também o coração. E que no final a maior cura não é enxergar as cores deste mundo, mas enxergar aquele que as criou. O irmão José Carlos nunca esqueceu o dia em que, pela primeira vez, olhou para um campo de girassóis e viu o amarelo vivo, quase ofuscante, como se o sol tivesse se derramado sobre as pétalas. Ele se ajoelhou ali mesmo, entre as flores, e chorou. Não eram lágrimas de alegria apenas, mas de um peso que saía, o peso de anos acreditando que algo em si estava incompleto, quebrado. Naquele momento entendeu que Deus não só restaurara seus olhos, mas também sua identidade. Ele não era mais o irmão que não via as cores, mas um filho de Deus que agora enxergava a glória do Pai em cada detalhe. E foi assim que ele começou a levar outros à presença do Senhor com uma urgência nova. Não falava do milagre como algo extraordinário, mas como algo natural para um Deus que é poderoso. Em uma reunião de jovens, certa vez, um rapaz chamado Mateus, que sofria de uma depressão profunda, lhe disse: "Irmão, eu já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve. Às vezes acho que ele nem existe." José Carlos não respondeu com palavras de consolo vazias. Em vez disso, pegou uma Bíblia, abriu em Salmos 34 e leu em voz alta: "Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós." Então, olhou nos olhos de Mateus e disse: "Você já se chegou a ele de verdade? Não é só pedir, é se render. É dizer: Senhor, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que nada mude, eu vou crer em ti. Porque a fé não é sentir, é confiar. E confiar dói, às vezes. Mas vale a pena." Mateus baixou a cabeça. Naquela noite não houve um milagre imediato, nenhuma voz do céu. Mas algo começou a mudar dentro dele. Uma semente de esperança pequena, mas real. As semanas passaram, e José Carlos continuou a ver a mão de Deus em coisas que outros talvez ignorassem. Certa manhã, enquanto lia a palavra, sua filha mais nova, Sofia, de apenas 6 anos, entrou no quarto com um desenho nas mãos. "Papai, olha o que eu fiz para você." Era um coração com raios saindo dele como sol. Mas o que o deixou sem palavras foram as cores: vermelho intenso, amarelo brilhante, azul profundo. Ele a pegou no colo e perguntou: "Filhinha, como você sabe que essas são as cores certas?" Ela sorriu daquele jeito puro das crianças que ainda não duvidam. "Porque o papai agora enxerga e o papai me ensinou. O vermelho é o amor de Jesus, o amarelo é a alegria do céu, e o azul," ela apontou para a janela, "é a cor do céu quando Deus está olhando para a gente." José Carlos abraçou a filha com força. Aquela criança, sem saber, havia lhe dado uma lição. A fé não precisa de explicações complicadas. Basta um coração que acredita. Mas nem tudo eram flores, literalmente. Um dia a irmã Maria, uma senhora idosa da congregação, adoeceu gravemente. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. A família se reuniu em oração e José Carlos, mesmo com o coração apertado, liderou os irmãos em súplica. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um clamor: "Senhor, a irmã Maria serviu-a-te por mais de 60 anos. Ela ensinou crianças, visitou doentes, deu tudo o que tinha. Se for da tua vontade, cura-a. Mas se não for, dá-nos força para entender. Só te pedimos uma coisa, que ela sinta tua paz até o último suspiro." Naquela mesma noite, enquanto os irmãos cantavam hinos ao seu lado, a irmã Maria abriu os olhos, sorriu fracamente e sussurrou: "Vi Jesus. Ele me disse que ainda não é minha hora." E contra todas as expectativas médicas, ela se recuperou. Não foi uma cura instantânea como a dele, mas uma restauração lenta, dia após dia, como se Deus quisesse ensinar que às vezes os milagres vêm no tempo dele, não no nosso. O irmão José Carlos também aprendeu que a fé não é só para os momentos de glória. Houve uma temporada em que sua esposa, irmã Ana, passou por uma crise de saúde. As dores eram tão fortes que ela mal conseguia se levantar. Ele orava, jejuava, pedia aos irmãos que intercedessem. Mas as noites eram longas, e o silêncio de Deus, à primeira vista, doloroso. Uma madrugada, exausto, ele se sentou à beira da cama e disse: "Senhor, por que parece que tu não ouves?" Não houve resposta audível. Mas então ele lembrou de algo que um obreiro mais velho lhe dissera anos antes:
Deus não está obrigado a nos dar explicações, mas Ele está obrigado a ser fiel. E foi aí que José Carlos entendeu: a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que mesmo na dor, Deus está no controle. Não é a falta de perguntas, mas a decisão de confiar nas respostas dele, mesmo quando não as entendemos. Com o tempo, o testemunho do daltonismo curado se espalhou, e pessoas de outras cidades começaram a vir até a congregação, não só para ver o irmão que enxerga cores, mas para buscar a Deus. Um dia, um homem chamado Roberto, que era cego de um olho desde a infância, chegou até ele após um culto e disse: Irmão, eu não quero ser egoísta, mas eu também quero enxergar. José Carlos não prometeu nada. Só disse: vamos orar. Não pelo que você quer, mas pelo que Deus quer. E oraram. Não uma, mas muitas vezes. Até que em uma manhã de domingo, durante o culto, Roberto sentiu algo estranho. Uma coceira no olho que não enxergava. Ele coçou, piscou, e de repente viu vultos. Depois formas, e então, ao olhar para a cruz na parede, viu-a nitidamente pela primeira vez. Ele caiu de joelhos, tremendo. Não gritou, não chorou alto. Só sussurrou. Valeu a pena esperar. Mas José Carlos sempre alertava. Não é sobre os milagres. É sobre Jesus. Se Deus curar, glorifique a Ele. Se não curar, glorifique a Ele do mesmo jeito. Porque o maior milagre não é enxergar com os olhos, mas enxergar com a alma. E ele vivia isso. Quando um irmão desanimava, ele estava lá. Quando uma família passava necessidade, ele e a irmã Ana levavam comida. Quando um jovem se desviava, ele ia atrás, não com palavras de condenação, mas com um abraço e um convite. Vamos sentar aqui. Vamos ler a palavra juntos. Deus não te abandonou, porque ele sabia por experiência própria que a maior prova de amor não é um milagre espetacular, mas a fidelidade silenciosa de um Deus que nunca nos solta. Anos depois, já com os cabelos brancos, José Carlos foi convidado a dar seu testemunho em uma grande reunião de irmãos. Ele subiu ao púlpito, olhou para a multidão e começou assim: eu já fui um homem que não via as cores, mas hoje eu vejo muito mais do que isso. Vejo um Deus que não muda. Que cura sim, mas que também consola. Que abre os olhos, mas que também seca lágrimas. Que faz milagres, mas que também sustenta quando o milagre não vem. E então, com a voz embargada, continuou: se hoje eu enxergo as cores, é para lembrar que este mundo é passageiro. O verde vai murchar, o azul vai escurecer, o vermelho vai desbotar. Mas a promessa de Deus, essa nunca perde a cor, nunca perde o brilho. Porque Ele é a mesma ontem, hoje e eternamente. E a congregação em uníssono respondeu: amém. Porque no final, não era sobre um homem que passou a ver as cores. Era sobre um Deus que nunca deixa de ver seus filhos.